Olá pessoal, glória a Deus, estamos aqui para compartilhar uma palavra novamente e nós vemos nesses dias aí tantas coisas acontecendo, né? Estamos orando todos os dias às 9 horas da noite pelos pedidos de oração, clamando a Deus, porque nós cremos que a nossa oração ela tem poder para curar, para libertar, para livrar. Então nós precisamos estar orando. Então todos os dias nós estamos orando das 9 até as 9h30 da noite. Tem sido um período muito bom também de oração. Isso é muito importante, orarmos pela nação, pela humanidade, por nosso povo, pelos nossos familiares. Clamar que Deus tenha misericórdia, que Deus derrame a graça dele, o favor dele, em nome de Jesus, nesse tempo que nós estamos vivendo. E sempre lembrando que Deus está no controle de tudo. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 24, que diz assim a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar o que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Eu li até o versículo 25. E eu estava meditando assim um pouco nessa palavra, do que falar aqui para nós, de uma forma mais específica aqui, Rede Embaixadores de Cristo, Ministério Verbo Vivo. E eu estava vendo essa palavra aqui, é algo poderoso da parte de Deus. Porque nós podemos ver, como ele fala aqui no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem, ele fala tanto a algumas pessoas que estão dentro da igreja, é a igreja de uma forma geral, de todas as igrejas, e também das pessoas que ainda não conhecem a Deus. O apóstolo Paulo, ele é muito clássico e ele enfatiza muito algumas questões do natural e do espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essas diferenças e essas colocações. Por quê? Isso está conectado ao padrão de Deus, ao princípio de Deus. Então, para que nós possamos a cada dia mais se esforçar para se enquadrar naquilo que Deus fala, ainda que o mundo fale ao contrário, ainda que as pessoas digam ao contrário, ainda que o mundo esteja vivendo ao contrário, ainda que os gregos, os gentios acham loucura, como Paulo fala aqui naquele tempo, o Espírito Santo está nos falando aqui nesses dias, o padrão de Deus não muda. É Cristo que salva, é Cristo que restaura, é Cristo que cura, é Cristo que muda as nossas vidas. Como, por exemplo, uma das coisas bem interessantes que agora, nesses dias que nós passamos, o dia da Páscoa, por exemplo, é algo assim que é um detalhe que nós precisamos entender. Algumas pessoas já tinham uma cultura, por exemplo, de comer peixe nesse dia.
Talvez por causa de uma cultura natural, talvez por causa de um entendimento religioso. Mas o apóstolo Paulo ele fala, por exemplo, que se você tem essa cultura na tua vida dessa semana, você comer um peixe, não tem problema você comer o peixe. Não tem problema nenhum você manter essa cultura. Você só não pode reverenciar aquilo que essa cultura antiga conduzia, algum deus estranho, alguma coisa desse tipo. Mas essa cultura natural você não precisa estar alterando se você não quiser e se não se sentir incomodado. Então são coisas assim que são a linha bem fina do que o apóstolo Paulo ele vai explicando sobre a vida daquelas pessoas, sobre aquela situação. E aqui nós podemos ver que ele fala que para nós, a palavra de Deus, a pregação de Deus, que somos salvos, que entendemos a salvação, que compreendemos quem nós somos em Cristo, que a nossa identidade está firmada nele, isso é o poder de Deus fluindo nas nossas vidas, porque somente o poder de Deus vai nos livrar do poder do pecado. Porque nós sabemos que em nós há as duas naturezas, a natureza terrena e a natureza espiritual. A natureza terrena sempre vai querer nos levar e nos inclinar para o lado da carne. E a natureza espiritual, que é o que nós somos, um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então essa ação espiritual vai nos conduzir o poder de Deus. Por isso que fala aqui que nós precisamos confiar sempre no poder de Deus. No versículo 19 ele fala que, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então aqui é algo muito interessante também, que nós podemos fazer muitas coisas e podemos caminhar por muitas situações, nós podemos acreditar em muitas circunstâncias na vida, mas Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, a pregação da palavra de Deus, o padrão de Deus, os princípios de Deus. Aí não adianta nós queremos, por exemplo, aqui é um princípio espiritual muito forte também, não adianta nós queremos disfarçar, não queremos nós justificar, não queremos nós dar desculpas para o pecado ou para o caminho incorreto, a palavra de Deus. Deus fala que somente pela pregação de Deus, pela palavra de Deus, que Deus aprove salvar as nossas vidas, e somente referenciando isso, nós podemos ver, por exemplo, ou podemos fazer também espetáculos de pregações, nós podemos fazer espetáculos de louvores, de adorações, de eventos. Tudo isso é muito legal, é muito bom, mas isso e nada disso vai alterar aquele que nos salva, a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Então, nós precisamos ter esse entendimento da nossa identidade, não deixarmos o nosso coração ser corrompido por muitas vezes pelo que está acontecendo no mundo, pela voz do mundo, porque sempre vai haver esse contraste, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, que a sabedoria do mundo é loucura para os que estão em Deus. E nós, como um povo de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos se esforçar para praticar a palavra de Deus. Não é fácil às vezes. Por quê? Porque o mundo, ele vem com tudo, mas o mundo, ele tem a destruição, a aniquilação. Pode ver que Paulo também registra lá na igreja de Gálatas, que de Deus ninguém zomba, do que o homem plantar ele vai colher. Muitas vezes as pessoas, elas pensam que elas vão plantar uma coisa e vão colher outra, ou muitas vezes as pessoas querem colher coisas que não plantaram.
Você só vai colher alguma coisa que você não plantou somente em Deus. Deus faz isso, que é o milagre dele. Agora, por muitas vezes, às vezes nós podemos ver algumas pessoas dizendo: meu Deus, mas por que isso acontece comigo? Por que acontece assim? E não vê o que ela plantou, ou o que ela fez, ou o que ela obedeceu. Então, ainda que a nossa carne tende a inclinar para o pecado, para as coisas erradas, para obedecer o que o mundo está falando, nós precisamos se edificar sempre no Espírito. Tanto que aqui nós podemos ver que quando Paulo ele fala isso, até mesmo nesse tempo aqui, alguns gentios, pessoas que ainda não eram convertidas, alguns judeus também que não eram convertidos, e alguns até convertidos também, se nós formos olharmos aqui o contexto da palavra, algumas coisas que Paulo estava falando referente àquela situação daqueles dias, eles pensavam que Paulo estava louco, estava com algum problema na mente, estava com esquizofrenia, estava com alguma situação contrária. Por quê? Porque era tão absurdo o que o mundo estava impondo sobre a população naquele tempo já. Talvez, e ele falava ao contrário, falava que havia possibilidade em Deus de viver na contramão do mundo. E muitos achavam que ele era louco. É como nos dias de hoje. Nós podemos ver que muitos acham loucura viver na contramão do mundo. Bem sabendo que o mundo é do maligno, né? Então, essa mensagem é a programação pública, tanto dos convertidos como aos não convertidos, né? Então, isso aqui é algo poderoso. Nós podemos ver aqui que no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui nós sabemos que eles, por muitas vezes, esperando o Messias e pensando que o Messias era de outra forma, um outro tipo de objetivo, um outro tipo de pregação, um outro tipo de definição de Cristo, de salvação. Mas Paulo, ele explica ali, o Espírito Santo explica para nós que muitas coisas que vai acontecer nas nossas vidas, muitas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas, não vai ser do jeito que nós pensamos. Não vai ser pelo caminho que nós desejamos. Deus, ele quer tratar cada situação em nós de uma forma plena para cumprir o propósito dele. É como, por exemplo, um pai. O pai, quando ele fala para o filho: filho, vai por esse caminho, filho, faz desse jeito. No mínimo, o pai, ele, por ser uma pessoa mais velha, o pai ou a mãe, ele já tem uma experiência de vida, ele já tem uma bagagem de vida, ele já passou por coisas, ele já passou por situações, ele sabe o que está falando e o que está instruindo o filho. Filho, não anda com esse tipo de amizade, filho, não vai por esse caminho. No mínimo, o pai e a mãe já tem uma experiência, já tem uma bagagem, assim como o apóstolo Paulo aqui, ele já tinha uma experiência, uma bagagem, principalmente com Deus, estava instruindo o povo. E por muitas vezes, nós como filhos não queremos ouvir a voz dos nossos pais, e ainda nós falamos que os nossos pais são loucos. Não, você é doido, você não sabe o que você está falando, você é meu melhor amigo. Não, que isso? Essa pessoa quer meu bem. Não, que não sei o que. Daqui a pouco vem a decepção, vem uma situação contrária àquilo que a pessoa desejava. Mas por quê? Por não ouvir o que a voz da experiência ou a voz de Deus sobre a vida. Então aqui, por isso que ele fala muito sobre isso, que eles achavam que Paulo estava louco. Mas para os que foram chamados junto aos judeus, gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então sempre nós precisamos pregar a Cristo, falar de Cristo, mencionar Cristo, começando pelas nossas vidas, se esforçar para obedecer a Cristo, que não é fácil. Fugir da aparência do mal, não se sentar na roda do escarnecedor,
não caminhar com aqueles que não querem caminhar conosco mediante a luz da palavra, não caminhar com aqueles que querem caminhar nas trevas, porque senão você vai entrar em trevas também. E por muitas vezes, como o mundo está na contramão de Deus, aqueles que estão em Deus é loucura para o mundo, causa escândalo para aqueles que estão no mundo. Ah, mas isso é impossível, mas não tem como, né, a pessoa viver sem isso, não tem como a pessoa viver sem aquilo, não tem como fazer tal coisa. E por muitas vezes as pessoas vão se perdendo e se levando em um caminho de destruição. Então, a sabedoria somente na cruz e na pregação de Deus. Então, é uma palavra que eu queria deixar aqui hoje para nós meditarmos. Sempre nós precisamos, na humildade, sem querer provar nada para ninguém, mas nós precisamos viver de uma forma transparente e transmitir os valores do reino de Deus através das nossas vidas. O mundo, ele acha isso loucura. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o mundo sempre vai querer corromper os valores de Deus que está sobre a tua vida, que está sobre a tua caminhada. O mundo sempre vai querer mostrar que o objetivo da vida é se dar bem, é ser feliz, é fazer tudo para ser feliz. E o nosso objetivo é obedecer à voz daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, deixar nesse tempo essa mensagem de esperança, de fé, que nós possamos sempre ter estratégias para honrar Deus e viver a bênção de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa caminhada, em nome de Jesus. Que esse tempo de dificuldade, que esse tempo de loucura para tudo que acontece e que está acontecendo, nunca se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, e Deus transforma todas as coisas pela ação do Espírito dele. E eu creio que toda boa obra que ele começou na minha vida e na sua vida, ele vai continuar em nome de Jesus. Confie em Deus, ainda que o mundo e as pessoas achem isso loucura. Confia e creia na palavra que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E nunca se esqueça que Deus nunca vai te amar menos. Não interessa o que você faz ou deixa de fazer, Deus sempre vai te amar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Então, gostaria de estar orando para estar selando essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós bem sabemos, Pai amado, que nós vivemos nesses dias de pandemia, essa loucura, Pai amado, que nós podemos ver, mas nós permanecemos confiando, porque nós somos salvos diante da tua crucificação naquela cruz. Nós cremos no poder da cruz, nós cremos na pregação da cruz, nós cremos no poder de Deus que flui através da vida dos teus filhos. Por isso, Pai amado, nos ajuda nesses dias, nos ajuda nas nossas orações, nas nossas petições, na nossa caminhada sobre esse tempo aqui nessa terra, nos protegendo, nos guardando, abençoando a nossa casa, o nosso lar, a cada dia. Sendo assim, Pai amado, nós oramos e selamos essa palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos orar para que logo os cultos presenciais se voltem. Não deixe de fazer o curso do EPC. Não deixe de assistir os cultos aos domingos pela plataforma do Ministério Verbo Vivo no YouTube. E eu creio que nós vamos dar grandes testemunhos daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Deus. Amém.